Pregou aí o parecer na indicação número 069 de 2022, autor da indicação, doutor Sérgio Luiz Pedro Santana, matéria Estudo Histórico Constitucional, Doutrinário Jurisprudencial do STF, hermenêutica, a interpretação do artigo 142 da Constituição da República Federativa do Brasil, com base nos princípios fundamentais e no Estado Democrático de Direito. Relatores Pablo Malheiros e Lênin Streck, Comissão de Direito Constitucional. Os relatores estão virtualmente? Estou presente, presidente. Virtualmente. Então, com a palavra o relator, doutor Pablo Malheiros. Doutor Pablo? Acho que congelou. Creio que o Pablo congelou. Doutor Sidney, creio que a conexão dele caiu. Caiu. Bom, vamos, assim que ele retornar, enfim, nós retomamos a leitura do parecer, a defesa do parecer. Então, voltamos à nossa ordem do dia. Passamos o quê? Propostas de sócios para serem lidas, enfim, todas devidamente disponibilizadas através dos nossos veículos de comunicação. Então, enfim, dou aqui o doutor Luiz César Martins Lopes, doutora Maria Helena Japiaçu, doutor Marcelo Almeida Rui dos Santos e honorário Rogério Schietti. Sim. Já superamos, então, o terceiro item da pauta e retomamos agora a defesa do parecer do relator Paulo Malheiros, que está apto a fazer o uso da palavra. Parece que congelou de novo. Congelou? Doutor Paulo, talvez desabilitar a imagem pode melhorar a conexão. Você liberar o microfone dele. Microfone liberado, doutor. Não, mas caiu. Bom, acho que está entrando de novo. Vamos aguardar. Isso. Emanuel, por favor, liberar o microfone do doutor Pablo, por favor. Doutor Pablo, aceita, por favor? Agora pode ler. A palavra é sua. Alô? Sim, agora estamos ouvindo. Presidente, me ouve? Sim. Não estamos ouvindo agora. Doutor Pablo, por favor, desabilita seu vídeo para melhorar a sua conexão. Doutor Paulo, eu creio que agora fazer um teste de som, por favor. Tá. Me ouve bem, presidente? Sim, agora sim. Agora vamos. Me desculpe, mas é questão da internet, né? Difícil. Bom, vamos lá. Com muita alegria eu recebi a indicação junto com o professor Lênio do nosso ex-presidente Sérgio em relação a esse tema de extrema relevância. E o artigo 142, ele trata do papel das Forças Armadas no Brasil, né? Então, as nossas Forças Armadas são integradas pela Marinha Aeronáutica e pelo Exército, e como instituições nacionais permanentes e regulares se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Esse final do caput do artigo 142 é que tem gerado controvérsia no direito brasileiro quanto à sua interpretação. Então, nós temos duas posições. Uma, a de que é possível uma intervenção das forças militares a pedido de qualquer dos poderes da República, e a outra, entendendo que não é possível essa intervenção
porque as Forças Armadas não têm esse papel na ordem constitucional brasileira de 88 para cá. Então, nós fizemos um trabalho doutrinário e judicativo da historicidade da interpretação desse artigo 142, e nós chegamos às seguintes conclusões. Primeiro, quais são os princípios que as Forças Armadas devem respeitar? Primeiro, seu caráter nacional, ou seja, uma instituição única com presença em todo o território nacional. Segundo, a permanência, na qual ela não pode desaparecer como um elemento do Estado. Terceiro, a sua regularidade, que impõe uma atuação para o cumprimento das suas funções constitucionais. A hierarquização, que implica uma unidade de mando sujeita ao presidente da República, mas ele não tem um poder ilimitado sobre elas. E a disciplina, que orienta as escalas de subordinação e obediência no interior dessas Forças Armadas. E aí, a discussão toda que se tem é saber se é possível uma interpretação do artigo 142 que autorize algum tipo de intervenção das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem, ou para garantir os poderes constitucionais. E o nosso entendimento é de que as Forças Armadas estão submetidas ao presidente da República, que é uma autoridade civil, então o poder é civil, ela está submetido às próprias instituições democráticas e ela também não é possível uma interpretação adequada à Constituição que autorize que haja qualquer tipo de intervenção das Forças Armadas para fins de autorizar uma perspectiva de controle de algum dos poderes ou de ataque a algum desses poderes da República. Então, nós construímos o parecer dizendo que o artigo 142 não tem esse papel, não é possível uma intervenção militar constitucional, como muitos chamam. As Forças Armadas elas não são um poder moderador e não é admissível qualquer tipo de intervenção por parte delas em relação aos demais poderes da República. E aí o Supremo Tribunal Federal, no mandado de junção 7311, consagra esse entendimento que nós estamos sustentando no parecer, dizendo o seguinte: o artigo 142 caput da Constituição é norma de eficácia plena, que não suscita dúvida sobre a posição das Forças Armadas na ordem constitucional brasileira. A lei complementar do parágrafo 1º, ela corresponde à lei complementar 97 e 99, ou seja, não haveria, então, omissão inconstitucional. E o papel das Forças Armadas, ela não é de poder moderador, que só existiu na Constituição Brasileira do Império, aquela Constituição Brasileira do Império de 1824. Nessa perspectiva, desde a Constituição Republicana de 1891, não é possível se falar que as Forças Armadas são poder moderador ou que é possível esse tipo de intervenção. Nessa perspectiva, qualquer tipo de intervenção por parte das Forças Armadas seria considerado um golpe institucional, um golpe ao Estado brasileiro e à democracia. Diante disso, nós entendemos que o papel das Forças Armadas é, sim, de defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Só que isso não significa que é possível qualquer tipo de intervenção nos demais poderes pelas Forças Armadas desde a Constituição de 1891. Então, diante disso, nós afirmamos no parecer, que foi aprovado à unanimidade na Comissão de Direito Constitucional, presidente, que não é possível uma interpretação de que as Forças Armadas sejam consideradas um poder moderador, seja do Executivo, seja do Legislativo, seja do Judiciário, muito menos a possibilidade de uma intervenção militar ou intervenção militar constitucional, como muitos chamam, em qualquer dos poderes da República. Aí nós pedimos, ao final, a aprovação do parecer, que foi aprovado na Comissão de Direito Constitucional, e pedimos aqui a aprovação dessa plenária. Doutor Paulo, muito obrigado. E apoio a discussão. Parecia essa matéria, por diversas vezes em outros contextos já foi discutida aqui no nosso plenário. Enfim, no que tange ao mérito, acho que está pacificado. Mas, enfim,
Passo a palavra ao doutor Jorge Folena, o primeiro inscrito para se manifestar acerca do parecer. Boa noite a todos mais uma vez. Quero cumprimentar o Pablo e o Lênio pelo parecer. Na verdade, eu venho aqui para dizer o seguinte: o deputado Carlos Zaratini já apresentou uma proposta de emenda à Constituição para reformar esse artigo 142 de tal forma que essa discussão acabe. Ou seja, acabar com a GLO. GLO, o problema todo é esse: os militares se acham donos, fundadores do Brasil. Hoje, o comandante do Exército, no Dia do Exército, manifestou, de uma forma indevida, que o Exército brasileiro tem 347 anos. Ou seja, o Exército brasileiro é anterior à fundação do Estado brasileiro. Isso não existe. Isso não existe. Então, quer dizer, são retóricas que foram criadas para sustentar que a Força Militar Brasileira é a fundadora do Estado brasileiro e, logo, nós, civis, devemos obediência a eles. Isso não é verdade. E quero dizer o seguinte: esse artigo 142, ele está em todas as constituições do Brasil. Esse artigo veio na Constituição de 1824, o Pablo está no parecer dele isso, mas eu quero destacar, não por causa do Brasil, mas por causa da Constituição de Weimar. E aí tem um ponto central. A Constituição de 1824, seguindo a orientação do Congresso de Viena, é uma Constituição absolutista. Quer falar, Leila? Quer falar, Leila? Não? Tá, desculpa. Então, o que acontece? O Pedro I, imperador Pedro I, outorgou a Constituição de 1824 e colocou o poder moderador acima dos demais poderes. Ou seja, um Estado absolutista que se colocava contra um Estado liberal. É o consenso de Viena de 1814, 1815, a Constituição Brasileira de 1824. E o o Estado brasileiro é fundado em 1822, da forma que nós conhecemos. O que acontece? Dá para compreender o poder do imperador, mas não dá para compreender o que os militares fizeram ao terminar uma monarquia. Então, quer dizer, o imperador fazer o que fez em 1824 até se justifica politicamente dentro do que ele apresentou, dentro do que ele se impôs, outorgando uma Constituição como o poder absoluto. Mas, em 1824, nós estamos num Estado republicano. E no Estado republicano é inadmissível que isso aconteça. Isso é incompatível com a República. E qual foi o erro, também dos alemães? Foi exatamente isso. Na Constituição de Weimar, nós discutimos aqui, quando o Hitler era presidente, fizemos um seminário, o Sérgio que fez a proposta, inclusive, Sérgio Santana, nós discutimos, mas não tocamos nesse ponto. E os alemães discutiram muito. Por quê? Eles verificaram o seguinte: qual foi o erro da Constituição de Weimar? O que permitiu o fascismo? Foi exatamente um dispositivo idêntico ao que Pedro I introduziu na Constituição de 1824. E quando veio a Constituição de Weimar, se permitiu que isso acontecesse, quando veio a República de Weimar. Então, nós, civis, temos que nos conscientizar que nós é que conduzimos o processo político, não são os militares. Então, a necessidade desse dispositivo, por isso que o estudo que o Sérgio apresentou, o Sidney destacou bem aqui no IAB, isso já é pacificado, mas nós temos que fechar a posição sempre com relação a essa intromissão dos militares. Hoje, o comandante do Exército, mais uma vez, praticou uma ofensa contra a história do Brasil. O Exército brasileiro não pode ser anterior à fundação do Estado brasileiro, mas fazem porque eles se acham os tutores da nação, fundadores da nação, e não são. Quem fundou a nação fomos nós, todo o povo brasileiro, e não os militares. Então, quero parabenizar o Pablo e quero pedir ao IAB que vamos convidar, o pedido que eu estou fazendo, vamos convidar o deputado Carlos Zaratini, que está saindo pelo Brasil todo, discutindo com a sociedade civil a reforma desse artigo, porque essa discussão ela é uma discussão que tem que ficar no parlamento. Ela tem que ser da sociedade para o parlamento. Porque se o deputado Zaratini ficar sozinho, ele e alguns deputados apresentando essa proposta de emenda constitucional, ela não irá para frente. Só irá para frente se nós, como sociedade civil, entendemos esse problema, como o IAB está fazendo em diversas oportunidades, e ratificarmos e apoiarmos parlamentares que têm essa visão e teve a coragem, vou dizer isso, Carlos Zaratini teve coragem de apresentar essa proposta de emenda à Constituição. Então, propõe ao Instituto que, em breve, o convide para estar aqui, discutindo conosco esse tema, que é um tema de suma importância para o Instituto. Muito obrigado, pessoal.
Na sequência... Não, doutor Alexandre. Pedir desculpas aí, porque eu também não estou tão... Eu fui a primeira. fraco. Bom, temos vários inscritos, peço cumprimento do prazo regimental, filho. Senhor presidente, que são cumprimentar todos os presidentes. Meus parabéns àquele empossado de hoje, ou aos empossados de hoje. A Constituição é bastante clara no seu artigo 142. O poder civil não é tutelado pelo poder militar. Só que eles, militares, se arvoraram nesse direito, principalmente após a guerra contra o Paraguai, ou o genocídio paraguaio, como queiram, né? A partir dali, houve um poder político que eles quiseram perpetuar, principalmente quando o advento da Constituição de 1991. Rui Barbosa explicita e denuncia isso, inclusive de governos militares, como Floriano Peixoto, Marechal Hermes da Fonseca e tantos outros. Ali, Rui já denunciava, com seu liberalismo, toda essa prática dos militares em tentar tutelar, enfim, a sociedade civil. Só que isso, eu creio, divirjo do colega, não há necessidade, quero crer, de reforma ou de emenda ao artigo 142 da Constituição atual vigente. Por quê? Ali é bastante claro, não há como o poder militar tutelar o poder civil, muito pelo contrário. Somos nós, civis, a quem nos devem obediência. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista, e acho que o IAB também há de fazer prevalecer os preceitos constitucionais. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Edmundo, na sequência, depois a doutora Leila, depois a doutora Vânia. Senhor presidente, ilustres integrantes da mesa, colegas que compõem o plenário físico, os colegas que estão no plenário virtual. Eu começaria acompanhando os passos do meu colega Jorge Folena, começaria pela historicidade do nascimento do poder moderador. E esse poder concentrado na mão do governante decorreu de uma grande discussão entre Carl Schmitt e Hans Kelsen. Nessa discussão, a vida, justamente, quando na elaboração da Constituição da Áustria, para saber quem realmente dava a palavra final, quem realmente era o intérprete da Constituição. Como se sabe, Hans Kelsen achava que devia haver uma corte constitucional específica para isso. E Carl Schmitt achava que não. Era o chefe do executivo, que representava a nação, que havia jurado o amor na... E isso ensejou justamente a importação para a Constituição de 1824 do poder moderador. Faço essa referência histórica em homenagem ao meu colega Jorge Folena, que tocou neste. A outra coisa, eu gosto de discutir sem muita emoção, mas com base nos dados da realidade. A Constituição tem 33 anos, se não me engano, de existência. Uns 35 anos. 35 anos de existência. 35 anos. Afora esse episódio, no final do governo passado, fora esse episódio do 8 de janeiro, alguém tem conhecimento, alguém tem notícia de que as Forças Armadas interferiram no processo político, no processo eleitoral? Deixa eu concluir isso. Eu estou apenas fazendo indagação, porque eu não sei. Eu sei, sim, que as Forças Armadas, instigadas, insinuadas, levadas pelo presidente que não tinha grandeza, que não tinha altura, que não tinha condições de governar esse país. Foi justamente em razão da conduta perniciosa do presidente da República
que induziu, que levou as Forças Armadas a esse processo de eleição. E o que é pior, presidente, esse governante não era uma pessoa desconhecida, era conhecida do povo brasileiro, porque passou 30 anos no Parlamento Nacional. E o povo brasileiro, infelizmente, consagrou o nome de uma pessoa sem qualquer qualificação. E renovou agora, dando 50 milhões de votos. De sorte, presidente, que eu quero concluir. Temos outros inscritos aqui. Quero aplaudir o parecerista. Mas perguntaria ao parecerista o seguinte: quando a Justiça Eleitoral precisasse da colaboração das Forças Armadas para fiscalizar o processo eleitoral no país inteiro, quando o Estado do Rio de Janeiro precisasse da colaboração subsidiária das Forças Armadas, quando a força pública se revelasse inapta, inoperante, que solução se procurava, se buscaria para suprir as necessidades da Justiça Eleitoral, para suprir a decadência da força pública do Estado do Rio de Janeiro, ou para dar assistência aos desabrigados na fronteira do norte do país. Quem daria assistência àquela população lá desprotegida? Eu só faço essas 3 indagações e gostaria que me dissesse quem faria e quem supriria essa necessidade da Justiça Eleitoral, da segurança pública aqui falida e dos nossos conterrâneos e compatriotas que estão desassistidos na fronteira norte do nosso país. Só isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todo mundo. Desculpe se fui mal entendido. Não. Estou apenas colocando questões para ser também esclarecido. Questionamento, enfim, na verdade, são questões, né, distintas, enfim, a indagação com relação ao objeto da avaliação do parecer. Então, bom, mas dando continuidade, agradeço a manifestação. Doutora Leila, virtualmente. Doutora Leila, aceita, por favor. O microfone, pronto. Agora sim. Boa noite a todos. Cumprimento o Pablo pelo brilhante parecer, mas eu quero gizar, repetir, enfatizar que não existe no sistema constitucional a expressão intervenção militar. Intervenção é só intervenção federal nos estados. Não existe no sistema constitucional a palavra intervenção. O que existe seria participação. E a participação dos militares, das Forças Armadas, ela está subordinada, completa e totalmente ao poder civil, de modo que é apenas uma atividade secundária e não primária das Forças Armadas, se assim o poder civil pedir, solicitar. Portanto, eu concordo, inclusive, com Alexandre, que foi exato, né? O papel é secundário das Forças Armadas se houver pedido do Poder Civil. Fora isso, não existe a palavra intervenção. O que existe é participação. E mais, o artigo 142, ele limita a atuação das Forças Armadas de tal forma que qualquer participação de ato próprio das Forças Armadas é golpe, é ato contra o Estado democrático. Portanto, é o artigo 142 que protege todos nós, população, povo, população civil, de qualquer ato próprio das Forças Armadas. Se nós tirarmos e fizermos, conforme falou meu querido amigo Folena, desse artigo, aquela parte final, o que vai acontecer? Ficaremos à mercê, sim, das Forças Armadas. Por quê? Porque a atuação dela não será um golpe, porque é o artigo 142 que protege a população do ato próprio das Forças Armadas. Por quê? Porque é inconstitucional, viola a Constituição, os princípios democráticos, a atuação das Forças Armadas. Eu queria gizar isso, porque eu escuto muito falar em intervenção militar e não existe essa palavra no nosso sistema constitucional. O que existe é atuação
das Forças Armadas e atuação submetida ao poder civil. Eram essas as observações. Essa expressão intervenção, ela vem por parte daqueles que desejam um Estado submetido às Forças Armadas e, erroneamente, querem mudar o artigo 142 e nos deixar novamente à mercê das Forças Armadas. Eram essas as observações. Obrigado, doutora. Obrigado. Doutora Vânia, por favor. Boa noite a todos os amigos, né? Cumprimentando o parecerista, mas para mim essa questão, e falo como professora de Direito Constitucional, é absolutamente clara. Esse artigo 142 não tem absolutamente nada de poder moderador. O que se viveu nos últimos tempos? Nós vivemos aí um cabo de guerra com um grupo golpista querendo tomar o poder no nosso país. E o doutor Ives Gandra, né, com todo respeito aí ao colega, ele criou um desenho absolutamente artificial, interpretativo, desse artigo 142. Criou um factoide, entendeu? Que pudesse, né, instigar a sanha golpista no nosso país. Agora, eu sou absolutamente contrária a qualquer reforma do 142 por dois motivos. Primeiro, porque, no meu entendimento, é absolutamente claro como água que não há nenhuma nesga nesse artigo 142 que nos invoque qualquer interpretação no sentido de um dito poder moderador para as Forças Armadas. Muito pelo contrário. O artigo, na sua leitura, nos dá claramente uma outra interpretação. E, em segundo lugar, a gente sair pelo país afora, né, levantando essa bandeira do artigo 142, me parece dar aso a esses grupos golpistas que, na verdade, começaram a criar troço onde não tinha, né? E, para terminar, porque sei que aqui a sessão precisa continuar, né? Gente, há uma diferença, né, da questão do desenho constitucional e das fragilidades políticas em um país. Não é até blindar por demais uma Constituição que você vai evitar um golpe de Estado. Estava conversando agora com o Miro, que tem muita experiência política, inclusive, sobre isso. Quem quer dar golpe de Estado vai dar com Constituição e sem Constituição. Vai dar golpe de Estado de qualquer jeito, né? Então, nós temos que... E essa discussão vem desde Bryce, entendeu? Em relação à rigidez, né, normativa e à rigidez sociológica das Constituições. Então, eu faço esse apontamento aos colegas, dizendo que o artigo 142 não tem nada de poder moderador e que, quando fazemos hermenêutica constitucional, isso tem que ser feito num tripé. Texto, o que absolutamente já está afastado, né, pela própria leitura do dispositivo. Contexto, e aí que entrava essa discussão no contexto ácido político que vivíamos, né, nesses últimos tempos de cabo de guerra. E, para terminar, o intérprete. O intérprete, doutor Ives Gandra, que inventou essa loucura, nós sabemos muito bem quem ele é e onde queria chegar. Muito obrigado. Obrigado, doutora. Bom, o fato é que eu vou passar a palavra ao indicante, é o último inscrito. É inevitável que o debate ocorrerá, porque já está posto, né? E eu creio que tenho certeza que a contribuição do Instituto na melhor interpretação da norma e será muito importante na discussão pública. Presidente, diante da mesa, membros que estão aqui no plenário físico, no plenário virtual, muito boa noite. Primeiro, saudar os novos integrantes da comissão, já chegaram num momento bom, né? E dizer o seguinte, que aqui nós tivemos uma
reunião da Comissão de Direito Constitucional, né? Porque todos os integrantes da comissão vieram aqui se pronunciar e foi muito bom, porque o tema é candente, né? O tema é atual, é necessário. Eu me lembro que durante os 4 anos e 4 meses que eu fiquei à frente da comissão, um dos primeiros atos da comissão foi justamente fazer um vídeo, né, de mais ou menos 1 minuto e meio, com vários juristas, né? Eu me lembro que o Jorge participou, o Lênio, a Isabela Guerra, um grupo de juristas, isso ficou na página nossa lá da Comissão de Direito Constitucional, justamente esclarecendo a interpretação do artigo 142, porque já existia aquelas figuras lamentáveis do mundo jurídico fazendo essa espécie de drible da Constituição, nessas interpretações lamentáveis que servem justamente a esse, e serviram, né? E estão servindo para esses grupos de extrema-direita que ficam fazendo toda sorte de irregularidades e ilegalidades na defesa contrária ao Estado democrático. Então, por incrível que pareça, apesar desse tempo todo, foi necessário fazer uma indicação justamente para que a comissão ela enfrentasse o tema e colocasse isso no papel como uma posição oficial do IAB. Agora, é claro, né, que para nós que somos juristas, né, poxa, será que era necessário fazer uma indicação sobre a interpretação do artigo 142? Quer dizer, esses 4 anos de extrema-direita mostraram que sim. E eu estou de pleno acordo, inclusive, parabenizando o Pablo, parabenizando o Lênio, que fizeram parecer, que o parecer ele vai nessa linha de que não tem que fazer nada no artigo 142. Nós discutimos isso muito na comissão, não tem que sair mudando o 142. E você falou o que eu ia falar, se você começa a defender que tem que mudar o 142, eles vão dizer, não, vamos deixar o 142 com uma interpretação equivocada. Então, ao meu juízo, o deputado vai ser muito bem-vindo aqui, porque os parlamentares são importantes, temos 4 na Comissão de Direito Constitucional Constituinte, temos o Miro, nosso presidente, temos o Bernardo Cabral, temos o Aldo Arantes, que é vice-presidente, temos o Vivaldo Barbosa. Ele vai ser muito bem-vindo. Agora, para debater a democracia e o papel das instituições, não o artigo 142. Muito obrigado. Obrigado, professor Santana. Bom, Esclarecimento, Cisne, eu acho que está havendo um equívoco aqui no plenário, presidente. Eu queria prestar esclarecimento. Eu sei que regimentalmente não pode falar de novo. Eu, como secretário-geral, sou o guardião do estatuto e do regimento interno, né? Inclusive, eu não posso nem falar da mesa, eu tenho que falar daqui, né? Mas quero dizer o seguinte: o que eu me refiro? Essa proposta de emenda à Constituição não é para acabar com o artigo 142 como ele é, mas é para acabar a GLO, gente. Porque a GLO, Edmundo, aí é para você. A GLO é pedir que os militares façam as coisas que os civis têm que fazer. E nós, civis, né, toda hora estamos chamando o militar. E aí quem está apoderando os militares somos nós. O equívoco é nosso. O equívoco é nosso. Então, eu queria prestar esse esclarecimento. Eu pareci a interpretação do artigo 142. E, exatamente dentro do artigo 142, é o ponto da GLO. Entendeu? E a proposta de emenda, tá? Você vai. Claro, a vontade da maioria prevalece. Estou dando a minha opinião. Eu acho que a proposta de emenda é para acabar com a GLO. Por quê? Esses casos de... Porque hoje, qualquer chefe do poder, qualquer chefe de poder... O quê? O que não está no parecer? Não, Miro, eu sei que não está. O debate... Mas o Miro, o debate... Só para concluir, então, eu vou permitir. Vou acabar. Não é divergência, não. Eu só estou explicando também. O debate é para acrescentar o parecer. É isso que eu estou trazendo aqui. Tem uma PEC, gente. Tem uma PEC em curso. O parecer tratou da PEC? Podia na PEC dizer, no parecer. Não, mas tem que tratar, gente. O tema está em debate no país. Então, nós temos que apresentar uma indicação, Sérgio, sobre a PEC. É isso. Bom, então, submeto... Senhor presidente, eu posso dar uma notícia? Submeto à votação o parecer. Esclareça que a mudança do 142 não consta do parecer. Não, sim, está claro para todos. Está claro. Senhor presidente, eu posso dar uma notícia? Acho que a questão está clara. Eu submeto à votação o parecer. Não havendo divergência, dou por aprovado por aclamação. Muito obrigado.
daremos devido encaminhamento.